Olá, amigos e amigas do canal. Dia de hoje. Hoje, final de semana, sabadão aí, dia 3 de dezembro de 2016. Estamos começando aí o mês do Ibovespa meio complicado. E hoje, como eu tinha prometido, vamos fazer um vídeo de macroeconomia falando sobre a economia dos Estados Unidos. Mas antes disso, eu queria recomendar fortemente que vocês se cadastrem lá e curtam a página do Facebook. Eu tenho colocado lá notícias, às vezes no vídeo eu não consigo atualizar de forma tão rápida. E lá é só eu postar o link de alguma notícia nova que tenha saído, alguma coisa, mostrar minha opinião sobre algum fato ou sobre o dia do mercado. E também queria falar um pouco sobre a questão atual aí, a bolsa, que o que acontece? A bolsa ela é movida a partir de expectativas. E a expectativa que foi nutrida aí desde o final do impeachment, tá? É que o Brasil iria retomar a recuperação econômica dele e que iria crescer a partir do ano que vem, a taxa de juros caía e que esse governo conseguiria fazer as reformas necessárias para isso, redução de gastos do governo, etc. Eu cheguei até a fazer 2 vídeos sobre isso que chama Tendências para o Ibovespa. E aí o que acontece? Nesse ponto, quando chegou o PIB do Brasil, chegou nos menos 0,8 agora no terceiro trimestre, e todo esse problema político que está rolando aí, de se vai ter impeachment agora do Temer, essa questão toda envolvendo o Renan Calheiros, envolvendo a própria política em si, faz com que os políticos não consigam olhar o país, eles ficam preocupados em defender o deles, né? Em não serem pegos, em não serem caçados, em não serem julgados, em não serem presos. E aí o Brasil vai ficando em segundo plano, em segundo plano, em segundo plano. E onde é que eu quero chegar? Os analistas estrangeiros já estão imaginando que o Brasil talvez não se recupere até o final de 2017. Então está tendo uma reprecificação do Brasil para baixo. E é o que eu falo, tá? A bolsa não é uma linha reta. Agora está tendo uma reprecificação para baixo, mas a oportunidade vai ficar melhor ainda, porque as ações vão ficar mais baratas, na minha opinião, pelo menos. E a recuperação talvez não venha em 2018, que vem em 2019, mas o nosso preço médio vai estar menor, porque essa reprecificação vai fazer com que as ações caiam. Então, no longo prazo, não muda muito o que a gente está esperando, mas eu acho importante eu dar esse apanhado aí antes de começar o vídeo de hoje, para que vocês também não fiquem naquela ânsia, né, de vender no pânico, de vender no medo, porque a gente já viu em alguns vídeos que essa é a receita do fracasso, né, vender no pânico e comprar na euforia. Então vamos lá, que eu já falei demais aqui na capa. Economia dos Estados Unidos. Vamos fazer um resumo da economia americana rápido? O PIB dos Estados Unidos quase 18 trilhões de dólares. Taxa de crescimento anual do PIB 1,6%, mas no último trimestre já foi 3,2%, quer dizer, a tendência está sendo de alta. O desemprego dos Estados Unidos é praticamente pleno emprego, 4,9%. Taxa de juros é uma banda que varia entre 0,25% e 0,50% ao ano. Essa taxa de juros ficou em 0% por 6 anos praticamente, e a gente vai ver isso mais para frente. As reservas internacionais dos Estados Unidos são bem altas, 12 trilhões de dólares, isso dá mais de 60% do PIB. O Brasil, por exemplo, tem uns 25% do PIB de reservas. Inflação dos Estados Unidos 1,6% ao ano, outubro de 2016, também alta, assim como o crescimento anual. A dívida pública é o que mais me assusta, 104,7% do PIB. E a balança de transações correntes, 2,7% do PIB negativo, né? Menos 2,7%, quer dizer, sai mais dinheiro dos Estados Unidos do que entra, então a dívida ela vai sendo alimentada e vai aumentando.
Inflação versus juros. Aqui eu só botei para a gente ver o seguinte: a inflação média dos Estados Unidos nesse último período foi 2,2% desses últimos 6 anos. E a gente vai ver que várias medidas foram tomadas e que não são medidas normais em termos econômicos para que não ocorresse uma outra depressão igual à crise de 1929, que foi uma crise muito complicada para os Estados Unidos. Eles passaram 6 anos em recessão, 6 anos com deflação forte, em que o país praticamente parou. O Banco Central dos Estados Unidos e do mundo todo, depois daquela crise da hipoteca americana em 2008, ele tentou uma forma diferente, é uma forma que nunca havia sido testada antes e que a gente ainda não sabe quais são as consequências que vão gerar. Tá? A questão é, por enquanto, até agora, pelo menos, tem um ou outro problema na economia, mas está conseguindo se manter. Aqui a taxa de juros. E eu botei essas duas uma do lado da outra porque a gente viu agora o vídeo que eu fiz sobre o Brasil, né? Por que o Copom devia ter reduzido mais a taxa de juros. E a gente viu que a taxa de juros real do Brasil é bastante positiva, ela é bastante alta, inclusive. Eu mostrei ali que ela deve chegar em 6% de juro real agora no final do ano. E os Estados Unidos é o oposto. Olha, a inflação é em torno de 2%, né, 2,2%, e o juro está zero. Então o juro real é negativo. Vamos ver o que isso impacta, tá? Vamos entender, como eu gosto de escrever aqui. Então vamos sair um pouco dessa parte de economia, que vai ser mais difícil entender. Imagina que você, tá? Você que está me ouvindo agora, tem 18 mil reais guardados em casa em dinheiro desde 2010. Você deixou ele parado lá por 6 anos. Agora imagina que a inflação do nosso país é só 2,2% ao ano, que essa é a diferença de juro real dos Estados Unidos, pelo menos nesse período. O que vai acontecer com o teu dinheiro? Tá? E eu estou botando aqui 18 mil reais porque a dívida dos Estados Unidos é 18 trilhões de dólares. Tá? É só para ficar mais ou menos claro para a gente. Então a gente tem 18 mil reais em 2010. Em 2011 continua sendo 18 mil reais, mas o poder de compra é de 17.612. Em 2012 o poder de compra virou 17.233 e por aí vai. Até que em 2016 o poder de compra desse teu dinheiro caiu de 18 mil para 15.796. Quer dizer, tiveram 2.204 reais que foram corroídos pela inflação. E por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Agora imagina que os 18 mil sejam os 18 trilhões da dívida americana. Quer dizer, vamos adotar no modelo, tá, algumas premissas que não são totalmente reais, mas só para a gente entender melhor. Vamos supor que desses 18 trilhões da dívida americana, todos eles sejam remunerados a taxa zero. A gente sabe que os títulos de 10 anos, de 30 anos não são, mas vamos supor que seja taxa zero. E vamos supor que os Estados Unidos ele arrecade e gaste exatamente a mesma coisa, não aumentando a dívida dele. Supõe que essa dívida fique estagnada em 18 trilhões de dólares. Então, o que acontece? Se ele fica 6 anos com o dinheiro sem pagar juros nenhum e a dívida dele fica estagnada em 18 trilhões de dólares, a dívida aqui no final de 6 anos ela continua sendo 18 trilhões de dólares, igual o teu dinheiro continua sendo 18 mil reais. Só que a quantidade de dívida, a percepção da dívida é de 15 trilhões 796 bilhões. Esses 2 trilhões e 200 bilhões que foram corroídos, na verdade, cara, é como se fosse uma transferência de recurso do investidor que não ganhou a remuneração dele e perdeu dinheiro em relação à inflação. É como se esse dinheiro que fosse corroído aqui pela inflação foi o dinheiro que o investidor que deixou lá parado ele perdeu. Entendeu? Para quê? Para o governo poder ter uma percepção de dívida menor. E isso é uma coisa que cara, tem que ficar muito ligado com todas as economias que têm juro real negativo. Entendeu? Porque isso acontece. O governo ele faz isso porque, no fundo,
para ele é interessante, entendeu? Para a população é ruim, mas para ele é interessante. E eu, inclusive, acho que no Brasil, quando o último presidente, aí a última presidente, falava que um pouco de inflação não tinha problema, ela pensava nisso, em ter a inflação maior do que o juro que ela pagava, porque aí a percepção de dívida seria menor. Vamos lá, dívida pública sobre o PIB. A gente vê que a partir de 1980, quando teve o choque do petróleo, a dívida pública dos Estados Unidos começou a subir, subir, subir. Teve um período aqui do Bill Clinton que ela conseguiu ficar estagnada. E depois, com a guerra armamentista e com todos esses problemas aí que tiveram na economia, ela voltou a subir. Subiu tão forte que ela hoje é a mais alta desde a década de 50. Quer dizer, na década de 50 era aqui um pouco abaixo de 100%. O 100% do PIB seria uma dívida que seria considerada muito complicada de se pagar em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma taxa de juros zero. Mas à medida que ele for aumentando a taxa de juro, essa dívida vai passar a ter um custo extremamente alto. Entendeu? Que os Estados Unidos vai ter que ficar ligado, eles vão ter que aumentar, eles vão ter que reduzir custo de alguma outra forma. Eles vão ter que fazer todo esse trabalho aqui que foi feito lá atrás na década de 50, de 60, de 70 e que foi interrompido depois da inflação que foi gerada pela crise do petróleo. No último vídeo que eu falei sobre a bolha chinesa, no sábado passado, eu cheguei a mostrar o agregado monetário M0, que é as moedas, né? A moeda física, papel, moeda e moeda mesmo, a metálica, né? Que a gente tem aí, que a gente carrega na carteira. E a gente viu que a China, ela aumentou a moeda dela de acordo com o crescimento da economia. O que ela fez foi que ela alavancou muito a economia dela a partir da criação de moeda, a partir das instituições financeiras que ela tem. Já os Estados Unidos ele fez de uma forma um pouco diferente. Ele aumentou a quantidade de moeda, que é uma estratégia que dá inflação. O Brasil já passou por isso no início do século XX, quando o Rui Barbosa era o ministro da Fazenda do Brasil, e a gente teve o problema das sacas de café. Ele emitiu moeda para pagar a dívida e isso gerou uma inflação muito grande no Brasil, que perdeu praticamente 10 anos da República Velha do café com leite, que só foi se estabilizar na época do presidente de 1922, que agora me fugiu o nome. Não lembro se foi Rodrigues Alves ou Washington Luiz. E isso aqui é uma questão complicada. Então a gente pergunta, por que tomaram essas medidas, né? A questão é a seguinte, tá? Como eu adiantei antes, isso aqui foi a crise de 1929. 1929 é aqui, e aí você vê que tiveram 7 anos seguidos de deflação. Se ocorre deflação, aquela conta que a gente fez sobre a dívida seria o oposto. A percepção da dívida para os Estados Unidos poderia virar impagável ao longo do tempo. O PIB deles, hoje, talvez em vez de 18 trilhões, seria alguma coisa em torno de 12 trilhões, se eles não tivessem adotado nenhuma postura e deixassem correr frouxo como foi em 1929. Vocês podem imaginar o que seria o mundo hoje se tivesse 6 trilhões de dólares a menos gerados pelos Estados Unidos a cada um desses 6 anos que passaram. Então, foi adotada uma medida que não é ortodoxa, uma medida que não é o normal, uma medida bem arriscada, mas que conteve a deflação. Teve uma deflação aqui num período muito, muito curto, mas e depois voltou a ter uma inflação e uma inflação baixa, inclusive. Só que a custo de uma criação de moeda exagerada e que pode gerar um descompasso aqui mais para frente, que é o risco agora
e que seria uma crise 4 vezes maior do que a anterior. A anterior tiveram que inventar US$ 1 trilhão para ser pago. E nessa já é uma crise de 4 trilhões de dólares, né? Então, gente, o pessoal reclama muito da China, fala da China. Eu tenho mais medo dos Estados Unidos do que da China. Eu vejo a China com uma dívida pública de 45% em relação ao PIB. Eu vejo a China só com problema na questão da alavancagem mesmo e que as reservas estão caindo. Mas eu vejo aqui nos Estados Unidos um problema maior. Bom, em relação aos Estados Unidos é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês estejam começando a gostar desse mundo da economia, que é um mundo que eu adoro também. Eu tenho gostado muito do feedback de vocês, porque eu estou percebendo que a minha didática tem chegado a vocês. Os e-mails que eu tenho recebido hoje em dia são e-mails que estão mais esclarecidos já, até de pessoas que acompanham sempre o canal. E queria pedir a vocês, tá, que se inscrevessem, comentassem com os amigos, mostrassem isso. Eu acho que esse trabalho vai ser fundamental até para o futuro do país mesmo, para as pessoas passarem a entender como é que funciona, como é que é o funcionamento da economia. A gente fica tão ligado no nosso dia a dia que a gente não percebe o país, a gente só se vê como pessoa e não vê o país como um todo. E hoje em dia não adianta nem se ver só o país, né? Tem que ver o mundo todo, porque as crises que acontecem no mundo todo refletem aqui no país, como a gente viu só da eleição do Trump, a gente viu o que aconteceu. E queria agradecer aí a vocês de novo, dar um bom final de semana e bom dia para vocês. Abraço.